Desde o começo de setembro, uma série de pregações baseadas nas bem-aventuranças. Temos tido conosco aqui diferentes irmãos. A primeira delas foi o pastor Carlos Barcelos, que deve terminar esse período no final de outubro. E estamos dando pregações sobre o propósito que estamos trabalhando para fazer acontecer na nossa igreja já há um ano. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vai trazer a palavra para nós também. Queria pedir para a Denise vir aqui, Denise Freitas, nossa líder do Celebrando de Coração, que se apresentasse a nossa leitura de hoje, como você quiser. Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de codependência, especificamente na área da assertividade e também da religiosidade. Bom, nós começamos com a primeira pregação, que foi que a gente descobriu que tinha um problema, né? Que a gente não precisa especificamente ser dependente químico, ser alcoólatra, não precisamos disso. Só o fato de termos nascido da raiz do pecado, nós já temos problema, né? Nós temos dificuldades no nosso dia a dia. E aí, meu nome é Denise. Minha apresentação é isso, não é fácil subir aqui, mas eu estou aprendendo a minha área de assertividade, não se esqueça. E essa música veio muito bem, porque a fé é removida diariamente com a nossa confissão de pecado, com a nossa entrega dia a dia. Então, no primeiro dia a gente descobriu que tinha um problema, no segundo dia nós descobrimos que tinha alguém que poderia nos ajudar, e no terceiro, se a gente deixar Jesus nos ajudar. E a semana passada nós ouvimos a cena da IBAB, que foi uma bênção, né? Veio falar de como ficar limpo. E aí a gente tem estado nessa trajetória, e é uma bênção, porque o Celebrando traz muito o conceito de unidade. E aí a IBAB tem nos ajudado muito. Assim como tem a Igreja Batista de Alphaville também tem nos ajudado muito, nos recebido. Mas a Igreja Batista da Água Branca tem sido muito especial, porque tem nos acolhido com muito amor, tem sido um lugar onde a gente está recebendo treinamento, onde a gente tem sido muito abençoado, toda a equipe do Celebrando e outras pessoas que estão entendendo de que o Celebrando é para as nossas vidas. Então, eu quero chamar o Roseli aqui, que um dos passos, né, do Celebrando é o amadrinhamento. Então, ela é minha madrinha, aquela que me ouve, aquela que caminha comigo, que me ajuda no dia a dia, que faz eu me aceitar como eu sou, e que vai pontuando o tempo inteiro o quanto Jesus pode fazer diferença nas nossas vidas nesse programa. Então, é uma bênção ter você aqui. Você é muito especial e a minha oração é que você seja muito usado pelo Espírito Santo. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu também sou uma filha amada de Deus, me recuperando de dependência emocional. Meu nome é Roseli. Oi, Roseli. E para eu chegar aqui, teve um querido que me trouxe, queria apresentá-lo para vocês. O nome dele é Bruce. Bruce, fique em pé, por favor. Presente de Deus na minha vida. Eu queria gastar uns minutinhos só partilhando um pouquinho do meu testemunho, para vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória. Antes disso, eu queria dizer que tem sido um privilégio conhecer alguns dos membros dessa igreja e saber que vocês estão começando celebrando a recuperação. Não só tem sido bênçãos para os queridos daqui estarem conosco no Celebrando da IBAB, tem sido bênção para o Celebrando da IBAB receber os queridos aqui, porque na verdade somos um corpo. Que somos um corpo. Então, estar aqui hoje à noite tem sido muito abençoador para mim. Louvar com os irmãos, ver a perspectiva do reino, como é lindo isto no caminho do cristão, não é não? Não importa onde a gente está, a gente fica à vontade, porque é a casa do Pai, a família estendida. Muito bem, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo quando eu era pequenininho, eu tinha 7 anos de idade, e aos 20 anos eu mudei de país. Aos 20 anos eu ganhei uma bolsa de estudos
e para ir para os Estados Unidos. E eu fiquei muito contente com isso. Antes disso, eu fiquei 2 anos com os missionários que queriam me dar essa bolsa de estudos. Passei 2 anos no Ceará e voltei. E do Ceará fui direto para os Estados Unidos. Eu tinha um propósito. O propósito era voltar para o Brasil. Porque os missionários diziam que todas as bolsas de estudos que eles tinham dado, as pessoas tinham ficado nos Estados Unidos. Então, eu tinha um interesse de voltar para o Brasil. E eu descobri que para voltar para o Brasil, eu não podia casar nos Estados Unidos. Então, eu não namorava lá. Tinha muitos amigos e tal, mas eu sabia que se eu namorasse, dificilmente o rapaz queria vir para o Brasil e eu queria voltar para o Brasil. Então eu tinha feito uma faculdade aqui, eu fiz, e a bolsa de estudos era para um mestrado. Só que era para fazer um mestrado em música. E o meu bacharelado era em educação. Então eu fiz uma segunda faculdade, um segundo bacharelado lá nos Estados Unidos. Comecei um mestrado, mas meu coração estava na área de educação e consegui uma bolsa de estudos para a área de educação. E depois eu tinha interesse em missões. Então eu fiz um outro mestrado na área de missões. E aí eu pensei assim, já que eu estou aqui, eu vou terminar um doutorado. Porque é mais fácil estar aqui do que no Brasil, porque no Brasil é muito difícil para trabalhar e estudar. Ele era bolsa de estudos e eles achavam que eu era muito inteligente. E na verdade, eu tinha muito tempo para estudar, bolsa de estudo integral, eu tinha o dia todo para estudar, então não tinha como não passar, sabe, nas provas. Então, eu fiz comecei essa terceira área de estudo, que era o doutorado. Eu nunca me dei conta que podia ter um problema. Por que tantos bacharelados e tantos mestrados? Na minha cabeça, porque era uma bolsa de estudos. E eu queria, então, fazer o melhor que eu podia. Muito bem. Depois de 3 anos, eu fiz todo o meu material, todos os meus cursos para o doutorado, e tinha que fazer a dissertação, que é o mais difícil. Mas eu já estava fora do Brasil há 10 anos. Pensei, talvez seja bom voltar para o Brasil. E nessa última faculdade, nesse doutorado, eu conheci o cara. Falei, puxa vida, né? Então, no Brasil, esse homem era um homem que queria fazer um trabalho no Brasil, já tinha sido missionário na África e tinha interesse no Brasil. Eu falei, então, isso pode ser da vontade de Deus. Apresentei para as famílias com quem eu caminhava, 3 famílias, 3 mamães e papais lá. Eu os apresentei e ficamos 1 ano namorando e depois de 1 ano nos casamos. E voltamos ao Brasil em 1990. Saí do Brasil em 80, voltei em 1990. E muito interessante que naquela volta para o Brasil, alguma coisa começou a acontecer naquele relacionamento. E eu não quero dar os detalhes, mas eu acabei indo para o hospital, algumas vezes com lesões físicas. E eu achava que tinha a ver com o fato do meu ex-marido não conhecer a língua. Se ele aprendesse a falar português logo, com certeza ele ia se sentir um homem e não teria as agressões físicas. E esse querido, ele era um pastor. Então eu falei, eu não posso contar para ninguém, porque se eu contar, eu vou acabar com o ministério dele. Tá para entender a insanidade? Então, eu fiquei quietinha. Né? Eu falei, um dia ele vai mudar. Se eu ser uma boa esposa, se eu aprender a cozinhar, por exemplo, que eu não sabia ainda você. Ops! Então, se eu aprender a fazer essas coisas, ele vai me respeitar e as coisas vão caminhar direitinho. E as agressões continuavam, até que finalmente eu falei com um senhor, Bill Fawcett, da igreja americana onde nós frequentávamos. E eu contei para a esposa dele o que estava acontecendo, com muito medo. Então, eles entraram em contato com meu ex-marido, e ele falou que não, que o problema era o fato, ele era um negrão altão assim, sabe? Grandão. E ele falou assim, o problema é que vocês são racistas. Nós somos negros e vocês estão sendo preconceituosos. A igreja sendo preconceituosa comigo. E a separação aconteceu. E a dor da separação foi muito grande. Eu era missionário, eu tinha um trabalho missionário. Como que eu ia continuar o trabalho no Brasil, sendo divorciada, num grupo extremamente religioso que eu pertencia? Como ia ser minha vida depois? Mas eu me lembro que o Bill Fawcett olhou para mim e falou assim, Roseninho, por que você acha que você passa por abuso físico e não contou para ninguém? Eu falei, porque eu sou uma boa esposa. Porque eu sou uma serva de Deus e não quero acabar com o ministério. Ele falou, Roseninho, você já considerou
Você já considerou o fato de você talvez ser muito doente? Uma doença chamada codependência? Até então, eu era uma pessoa muito segura. Apesar da dor, das agressões, eu era uma pessoa muito segura. Eu conhecia Deus, eu era uma serva de Deus, eu estava fazendo o que era certo. Então, eu nunca chorei muito essa questão. O problema era com ele, que me agredia. Quando eu ouvi a palavra do Bill Fawcett, talvez você tenha uma doença chamada codependência, aí eu chorei. Falei, como assim? Eu apanho ainda, sou doente? Como pode ser isso? Esse termo não deve ser de Deus. Não deve ser de Deus. Então, fazer uma longa história curta, não foi aí que eu descobri que realmente era doença. Eu neguei, aquele primeiro passo que você lembra, eu neguei durante muitos anos, foi no ano de 2000, e eu descobri que eu tinha uma questão. Porque, veja, meu marido tinha uma questão, mas era uma questão dele. Eu tinha uma questão. Eu era uma pessoa, eu luto, uma das áreas que eu luto é contra a religiosidade. Contra a insanidade de achar que se eu faço tudo certo, eu devo estar bem. Se eu faço as regrinhas direitinhas, então eu não preciso nada. Eu tenho Jesus Cristo, eu vou para o céu, então eu tenho que continuar rígida na minha maneira de ser. Então é esta área que Deus tem trabalhado. Para fazer uma história um pouquinho mais curta, eu descobri no ano de 2000, celebrando a recuperação. Foi nos Estados Unidos, numa das minhas idas e voltas, e eu fiquei tão contente. Falei, puxa, tem tudo a ver. Eu devo ter um problema realmente, porque veja, o codependente tem um radar tantã, ele fica sempre atraindo gente doente, né? Porque ele precisa cuidar da pessoa doente. Então, radar tantã. Então ele tem 10 relacionamentos, todos com a mesma pessoa com um nome diferente. Né? Só muda o nome, sabe? É uma pessoa, porque ele precisa de gente doente perto dele, para ele se sentir bem. Aí eu entendi todos os mestrados, doutorados, e agradeço a Deus, não estou dizendo que eu estou triste, mas eu entendo porque tinha um buraco. Tinha um buraco, eu não sabia que eu era a filha amada de Deus. Então eu precisava de cursos, eu precisava de títulos, eu precisava de mestrados, de doutorado, seja lá o que for. Estou descobrindo que o meu pai me ama independente do meu nível socioeconômico. Independente de ser solteira ou casada, ou viúva ou divorciada, sou amada de Deus. Amém. Não é precioso isso, queridos? Então, ano 2000 eu conheci, entrei assim de cabeça, como diz o pessoal. Voltei para o Brasil falando para o nosso pastor, Ed, tem um programa maravilhoso, tem a cara da IBAB. Ele falou, como chama? Celebrando a recuperação. Mas é americano? Eu falei, é. Eu falei, mas a gente faz brasileiro. Vamos deixar ele brasileiro, né? Então nós mantemos toda a regra, todo a coluna dorsal do programa e claro que são comunidades diferentes. E pela graça de Deus, no ano de 2006, eu conheci o outro cara. Eu fui em um retiro do celebrando. Aprendendo português, né? Tem que ter cuidado, você está entendendo. Então, no ano de 2006 eu fui para um retiro no Celebrando a Recuperação, lá em Saddleback. E eu já estava correspondendo com uma pessoa, com ele, mas eu não sabia se era de Deus ou se não era. Ele falou, eu vou lá te conhecer. E foi muito especial, eu conheci em 2006, nós namoramos por um ano até 2007, e no ano de 2007 nós nos casamos. Não é um relacionamento perfeito, que não existe perfeição aqui, mas, queridos, é funcional. Me sinto respeitada por esse homem, me sinto amada por esse homem. Mas olha, se eu tivesse casado eu me separei em 93. Se eu tivesse casado em 94, 95, 96, antes de ter conhecido Celebrando, seria um outro relacionamento disfuncional. Porque com certeza o meu radar ainda estava todo bagunçado. Eu teria atraído com certeza alguém que também tinha alguma questão na qual eu tinha que cuidar dele. Então, queridos, o Celebrando tem sido uma bênção na minha vida. Então, entrou na IBAB e tem sido um presente de Deus na nossa comunidade. Porque é o Evangelho de Cristo Jesus. É aquele no qual eu posso ser quem eu sou. Eu posso dizer sim, sou codependente, sim, sou dependente. E quando nós confessamos isto, quando eu reconheço que eu sou alguém religiosa, quando eu reconheço que eu sou controladora, quando eu reconheço que o radar é tantã, é quando Deus pode vir
existe na palavra de Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas precisamos de confessar, precisamos de falar. E nós precisamos do outro. Nós precisamos de alguém que, quando nós confessamos para Deus, nós somos perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É bíblico. Quando nós confessamos para outra pessoa, a cura, porque a palavra de Deus também diz em James, em Tiago fala, quando nós confessamos para o outro, a cura. Então, esse programa é um programa bíblico, vem do coração de Deus, que fala que eu preciso caminhar com alguém. Uma mulher caminha com outra mulher, uma madrinha, um homem caminha com outro homem, com o seu padrinho, e há um tempo no qual eu tenho alguém de carne e osso para falar das minhas questões. Eu queria que nós abríssemos a palavra do nosso Pai em Lucas, capítulo 15. O título dessa mensagem de agora é Fazendo Mudanças. E eu acredito que esse trecho da palavra de Deus vai nos ajudar bastante a entender um pouquinho sobre essas mudanças. E também é um trecho em que fala um pouquinho sobre as palavras que nós usamos muito no Celebrando, chamado codependência. Nós vamos ler, primeiro eu queria que nós lêssemos no versículo 1, Lucas 15, 1. Depois nós vamos direto para a parábola do filho pródigo. Mas Lucas 15, 1 fala: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Então essa parábola foi contada porque Jesus Cristo estava com aqueles caras pecadores, pessoas que tinham questões sérias a se tratarem, e os religiosos falam: como assim? Se ele é filho de Deus, por que ele se encontra com esses homens pecadores? Por que ele não fica com a gente que conhece a lei? Então, pelo fato dos publicanos, dos fariseus estarem condenando Jesus por estar caminhando com os pecadores, ele conta essas 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida. Ele deixa 99 e procura que se perdeu até encontrá-la. E quando ele encontra, ele celebra. Ele fica muito alegre que encontrou. A conclusão é que é mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. A segunda parábola é da dracma, daquela moeda. Aí a senhora sente uma candeia e vai à casa e procura atentamente até encontrar essa moeda. Quando ele encontra, ele também reúne as amigas e vizinhas para se alegrarem com ela. A conclusão é que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí a gente vai entrar em um pouquinho de detalhes maiores contra a terceira parábola, que é do filho perdido. Vamos ler? Mas é interessante que até aqui existe uma procura exatamente para o que está perdido. Dá para perceber? Ele deixa as que se acham, as que estão achadinhas lá, e vai correndo atrás daquela que se perdeu. A mesma coisa, e sempre tem uma festa depois. Nosso Deus gosta de festa, amém? Eita, que louvor abençoado de hoje, não foi? Foi festa. Deus ama festa. O primeiro milagre que ele fez foi numa festa. Eu, como religiosa, achava: como que Jesus Cristo, sabe, filho de Deus, por que o primeiro milagre não foi curar um cego? Por que não foi curar um aleijado numa festa e transformar água em vinho? Como assim? Dá para entender que eu era bem religiosa, que é a minha área de recuperação? Mas a palavra de Deus diz que Deus gosta de festa, de celebração. Não é lindo isso? Amém, aleluia! A nossa vida de celebração é uma vida de festa, queridos. Não é vida de, sabe, acabrunhado. Não, é de festa. Tem problemas? O problema nos leva a Jesus. Tendes por motivo de alegria ou passardes por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Amém? Então os problemas nos levam a Jesus. As peninas da vida nos levam à bênção. Penina lá, sabe, que brigava com Ana, né? Que foi a Penina que fez com que Ana fosse e pedisse um filho para Deus. Os peninas e as peninas da vida nos levam ao Pai, amém? E tem celebração, Então, vamos ver essa terceira celebração.
Capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Queridos, parece simples quando nós lemos aqui, não é? Mas para um filho judeu pedir a herança adiantada, ele está falando: pai, o senhor está demorando muito para morrer. Então, me dá logo o que é meu. E é um ato de completo desrespeito para com o pai, pedir a herança antes. E esse menino vai falar: pai, eu quero a minha herança. E é muito interessante que esse pai, que é a figura de Deus, fala: tá bom, filho, aqui está a herança. Ele não debateu, ele não lutou, ele falou: tá bom, filho, aqui está a herança. Mas é um ato muito desrespeitoso. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então, é interessante que a primeira vez que eu li esse trecho, eu não prestei muita atenção. Mas ele ficou um tempinho em casa antes de sair. Ele pega a herança, ele fica um pouquinho em casa, mas sabe, aquela casa era um lar funcional, tinha regras, tinha responsabilidades, tinha deveres, tinha funções. E esse menino não conseguiu ficar na casa, porque tinha responsabilidades que ele tinha que fazer. Queridos, uma das coisas de um lar funcional é um lar que tem regras, sim. Não são regras extremas, no sentido de que é para chegar às 10 horas em casa. Se acontecer alguma coisa e a pessoa chega um pouquinho depois, não é o fim do mundo. Mas é uma exceção. Uma outra coisa, nesta casa nós não usamos drogas. Nesta casa é uma casa santificada por Deus. Então nós não permitimos que se use drogas nessa casa. Existem regras, existem leis, existem responsabilidades. Se você chegar alto nessa casa e cair lá na frente com álcool, você vai ficar até de manhã, porque eu não vou te pegar, não vou te dar banho, não vou te limpar para você ficar limpinho na cama, você não vai mudar nunca. Dá para entender? Só que nós temos muita dificuldade com isso. Né? Nós temos uma querida no cerebro que falou: não, mas não fica bem, não fica bem ele fumando, ele fazendo isso lá fora, faz dentro de casa, codependência, dá para perceber? Nesta casa aqui que nós falamos, existiam regras, existiam leis, existiam responsabilidades, por isso ele não pôde ficar. Ele pegou as coisas e ele foi embora. É interessante que nós vamos aqui, quando ele sai, nesse versículo 12, tem a lição da negação. Porque esse menino, na cabeça dele, o problema dele era o pai. Na cabeça dele não era ele o problema era o pai. Ele negava que ele tinha questões. O problema dele era o pai. Então nós vamos a negação aqui muito clara. O pai não precisava dar herança. Podia ter optado por manter o filho na casa. Porém, esse pai traz a figura metafórica de Deus. Esse pai não precisava ser validado por esse filho. Esse pai o ama tanto a ponto de deixá-lo partir. Olha que interessante. Porque o que acontece com a gente? Nós todos somos codependentes, uns mais, outros menos, mas todos temos codependência. O que é codependência? É precisarmos ser validado pelo outro. Eu, no meu exemplo, precisava ser validada pela parte educacional. Uma família simples, na qual eu cresci, e minha mãe falava: você vai ser uma grande mulher. Roseli, você vai ser uma grande mulher. Então eu entendia na minha cabeça que para ser uma grande mulher eu tinha que estudar muito. Eu não sabia que eu era amada por Deus, independente da minha situação educacional. Este pai era totalmente validado, ele sabia quem ele era, ele não precisava de ter um filho dentro de casa para dizer: eu sou o pai. Ele não precisava fazer um bocado de coisa, porque ele sabia quem ele era. Dá para entender um pouquinho como é lindo isso? Nós sabemos quem nós somos, porque nós somos amados pelo Pai, muitas vezes é na nossa cabeça, mas nós não nos sentimos amados pelo Pai. Então nós temos que fazer isso, nós temos que nos casar, nós temos que ter aquele carro, nós temos que ter aquele filho, nós temos que ter aquela esposa, nós temos que ter aquele trabalho, porque nós, gente, não estou falando sobre a ambição normal que Deus nos dá, tá bom? Nós temos que procurar o melhor, sim, a nossa educação, nosso familiar, mas nós não somos validados por ele ou por ela. Nós somos especiais sem aquela BMW. Nós somos especiais no busão, se for necessário. Nós somos especiais solteiros, porque podemos ser muito felizes solteiros. Nós somos especiais casados, podemos estar muito felizes casados.
Este homem dessa história não era validado pelo seu filho. Ele conseguiu deixar o filho ir. Ele conseguiu entender que a felicidade dele não dependia da felicidade do filho. Ele amava esse filho, mas ele sabia quem ele era. Não é tremendo isso? Não é tremenda essa história? Bom, esse menino vai embora. Ele dá a herança e vai embora. E aí começa a escalada desse menino para o fundo do poço. Nós entendemos, celebrando, queridos, que enquanto a gente não está bem lá embaixo, enquanto Deus não permite que nós sejamos quebrados, enquanto nós não permitimos que a gente fique cheirando mal 4 dias, Ele não pode fazer o trabalho, porque nós somos muito abundantes. Nós nos achamos. Nós nos achamos. Então, nós aprendemos que, nos celebrando, que a gente tem que deixar a pessoa precisar. Nós oramos pela pessoa, nós deixamos ela entender a necessidade que ela tem de Cristo. No Cristo, aquele que redime, aquele que nos ressuscita. Amém. Depois que a gente está cheirando mal. Mas Ele faz a obra. Aí, vamos ver, no versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi entregar-se com os cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Interessante, dá para perceber? Aquele menino cujo pai tinha possessões, cujo pai tinha fazendas, cujo pai tinha o que ele precisava. E esse menino foi descendo, e um judeu e porco não dá muito bem não, né? Judeu e porco não são amigos, né? A lei não permitia que o judeu tocasse em porco, porque era impuro, não podia comer, pois ele está trabalhando junto com os porcos. Ele está trabalhando junto com os porcos e ele começa a comer o que o porco tem, porque acabou o dinheiro. E foi acabando. E fala assim, ele desejava encher o seu estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha que Deus precioso. Eu sempre oro, agradeço a Deus por aparecer uma querida codependente, falando, mas você está sozinho aqui? Seu pai fez isso com você? Né? Deus permitiu que esse menino, de fato, chegasse no fundo do poço. E é interessante aqui, que olha, ele vai para uma terra distante, ele desperdiça os seus bens vivendo irresponsavelmente, ele começa a passar necessidade, o trabalho que aparece era cuidar dos porcos, ele começa a comer dos porcos. Então, nós vemos ele chegando no fundo do poço. Queridos, para que esse menino chegasse no fundo do poço, o que foi necessário? Não foi necessário o pai abrir mão dele? Não foi necessário o pai amar tanto esse menino a ponto de deixá-lo, para deixá-lo nessa rebeldia dele? Então esse menino chega nesse fundo do poço. Aí, a nossa lição de hoje, que é fazendo mudanças, no versículo 17, tem uma luz muito linda. Fala assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, e lhe darei, e direi, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa de seu pai. Ô glória! Ô glória! O que eu estou fazendo aqui, no meio dos porcos? Meu pai é um homem bom. Eu vou falar, pai, olha, pisei na bola. Errei, pequei. Sabe, posso ficar aqui um pouquinho? Não é precioso isso? Ele sabia que tinha um pai. E quando ele chegou lá no fundo do poço, falou, eu tenho um lugar para ir. Então, ele cai em si. Então, ele finalmente dá conta da sua impotência. Está na ligação, não tá? O menino que saiu era um menino todo orgulhoso, não era? Um menino cheio de si. Um menino arrogante. Um menino que se achava, né? Ele achava que o problema dele é aquele pai que não tinha que fazer um bocado de coisa. Então o pai, ele permite que ele vai. E aí, ele se arrebenta todo e Deus permite que comece a nascer humildade nesse coração.
Então ele falou, vou falar pro meu pai que eu pensei agora. Aí volta um menino, já não cheio daquela arrogância, da sonegação, mas volta um menino que está ligado com a sua impotência, que é o passo 2 celebrando, entendendo que ele não pode nada, entendendo que ele precisa de ajuda, entendendo. Aí, nessa lição, nessa parte, nesse versículo 20, a gente entende que ele, então, tem essa esperança. A esperança é renovada, aqui é uma das nossas missões. Vamos ver, então, o que ele faz no versículo 20. No versículo 20 ele fala, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Queridos, eu acho que esse é o trecho, um dos trechos mais lindos da Bíblia. Porque veja, aqueles homens judeus, aqueles pais, eles têm aquelas roupas, não é? Aquelas roupas grandes, né? São um tipo de umas saias enormes. Esse pai, ele amava tanto esse filho que eu acho que ele nunca deixou de olhar para ver se o menino vinha. Ele, como eu disse, ele sabia quem ele era. Então ele não mandou detetive, não mandou e-mail, não ficou ligando, sabe? Deixou o menino chegar lá onde ele precisava. Deixou. Uma coisa para nós muito difícil, né, queridos? Para nós pais e mães codependentes, esposas e esposos, temos dificuldade em deixar que Deus faça a obra, né? A gente olha e fala, tá bonzinho, né? A gente olha e manda uma mensagenzinha, né? A gente olha e manda 1000 ligações, 1000 torpedos. Como é que Deus vai poder falar? A gente fica gritando. Como é que Deus, quando as coisas preciosas no cérebro, nós não damos conselhos? Uma pessoa fala assim, como assim? Não tem ministração no celebrando? Como assim não tem ministração? Ministração só quando a gente fala? Deus falando não é ministração, não? Então, nós não damos conselhos. Nós oramos, mas deixamos que a pessoa fale. E conforme ela vai falando, a doença vai saindo pela boca. Conforme ela vai ouvindo, é lindo, conforme ela vai ouvindo as outras partilhas, a cura vai entrando pelo ouvido. A cura vai entrando pelo ouvido. Posso contar uma ilustração bem pequenininha? Tá bom. Eis que eu estou ali celebrando, abrindo a porta, cumprimentando as pessoas, e entraram três moças loiras, uma alta, uma média e uma pequenininha. Né? As cumprimentei, elas sentaram, era uma papo super, que ia falar um psicanalista. Um psiquiatra falando. Aí, a mais alta, no fim da administração da palavra, a mais alta levanta e fala assim, meu nome é Isaías e eu quero saber se homossexualismo é doença. Aí eu que estava na porta, abracei, olhei e falei assim, não, onde sabe esse Isaías? Loira, alta, né? Aí, né, entendi a história, então no fim fui cumprimentar todo mundo, aí eu cumprimentei e eu falei assim, então, como você soube da gente? Ele falou assim, a pessoa falou assim, então, eu sou cabeleireiro na Avenida Paulista e eu quero louvar a Deus, eu sei que Deus me ama, mas não posso entrar em nenhuma igreja. Aí foi uma cliente minha, falou desse celebrando e falou que tinha certeza que eu ia ser aceita aqui. Eu fico olhando, quem falou pra ela isso? Mas, queridos, desculpa, eu falei, gente, se eu morrer hoje eu posso ir pro céu alegre, porque é isso mesmo. Porque é isso mesmo. Na verdade, é a casa de Deus. Esse Isaías foi criado à imagem de Deus. Ele pode entrar sim, e Deus vai falar. Claro que no caminho para casa eu fiquei pensando, como é que vai ser? Não é porque eu falei assim, então, foi um prazer ter você com a gente, então Deus abençoe. Eu falei assim, não, você não entendeu, eu não vou parar de vir. Aí eu pensei, e agora? E na minha cabeça, vai pro grupo quando você parar em grupo, vai pro de mulher, vai de homem, na hora de fazer o inventário, né? Sabe? Aí no caminho, né? E aí eu fiquei preocupada. Eu era o pastor, né? Aí, queridos, eu senti Deus falando assim, Rosini, eu sou o dono do programa. Eu mando quem eu quiser e eu cuido e você descansa. Olha que precioso, não é? Você descansa. Na outra semana, então ele vem e ele me pergunta, então, para que grupo eu vou? Aí eu me loira, cabelo aqui. Você não saberia que era um homem, viu? Você não saberia. Muito bem, porque eu não né? Trabalhava, cuidava disso. Eu falei, então, aí eu lembrei do programa.
que a gente deixa que a pessoa se implica. Eu falei assim, Isaías, você prefere ir para qual grupo? Ele falou assim, olha, eu me sentiria mais à vontade com de mulher. E eu pensei comigo, eu também. Porque já pensou se ele vai para o grupo masculino? Queridos, para dizer, aí o que acontece? Ele vai no programa, aí demora. Olha que coisa linda. Então, no programa aqui, uma irmã fala, mas a gente não estava falando que está tudo certo? Vocês continuam andando aqui? Né? Como assim ele vem, vai embora, vestido desse jeito? Né? Então, não tem ordem, né? Celebrando? Como assim? Aí eu falei, irmã, qual é a tua área de recuperação? Ela falou, minha área é codependência. Eu falei, então, qual é a área dentro da codependência? Ela falou, eu estou no grupo do controle. Aí eu falei assim, irmã, quando a irmã vem pra cá e entra no seu grupo de controle, nós estamos falando pra irmã que tudo bem, a irmã pode controlar a vida da esposa, tudo. A gente está falando, ela falou, não. Eu falei, então por que é que quando o Isa vem, a gente tem que fazer com que ele mude agora? Nós estamos dizendo pra ele que está tudo bem? Né? Mas eu fiquei com isso no meu coração, pensando, puxa, a igreja é conservadora, como é que fica? Aí, depois de 4 meses, depois eu conto melhor no dia que eu vim celebrando, mas depois de 4 meses, o Isa parou de vir. Aí, eu liguei, não pode ligar, sabe? Mas eu liguei. Porque a pessoa que é responsável, não é nesse caso eu liguei. Isa, ele falou assim, não, eu não posso mais ir. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque eu não posso. Ele falou, eu estou ouvindo que eu não posso. Eu falei, puxa, então alguém falou para você? Tem que ser alguém do celebrando, foi lá e falou que ele não pode mais vir. Ele falou, não, eu ouvi de Deus. Ou eu mudo, ou eu paro de ir. Porque não dá para ir e continuar pecando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fala. Quando a gente cala a boca, Deus quando nós ficamos quietinhos, Deus fala. Quando a gente para de enfiar o nosso dedo na vida do outro, Deus fala. Deus fala. Deus fala. E é muito lindo ver a graça do nosso Pai. Então, queridos, aqui, esse Pai não foi atrás. Não mandou e-mail, não mandou ligações, não mandou vamos chamar as pessoas quando a gente manda o som da vida do outro? Detetive particular, não mandou, ele tinha jeito, mas ele não mandou. Mas esse homem orou. Esse homem orava por esse filho. Esse homem orava por esse filho. Quando esse filho veio longe, ele levanta, como eu disse, o versículo mais então, ele pega aquela roupa dele e ele corre em direção desse filho amado. E ele o beija. E ele o abraça. E ele pede um anel, que era o sinal do poder. E ele dá para esse filho esse anel, esse sinete, que dizia, você é meu. Não é precioso? Queridos, o último trabalho do menino foi o quê? Ele estava cheirosinho? Não estava não, mas o pai o abraça e o beija. Somos nós. Somos nós, mal cheirosos, fazendo o que diz respeito a nós. Mas o pai nos pega, nos abraça e nos ama e diz, você é meu. Filho amado de Deus, amém? Filho amado de Deus. Filho amado de Deus, nós somos. Esse menino recebe tudo de volta. Esse menino recebe o anel e o pai fala, meu filho já vai lá com o treinador de jeito nenhum, você é meu, dá o anel, coloca logo as sandálias no pé, porque quem andava descalço era escravo. Ele não queria que o menino pensasse que ele fosse um escravo agora, porque ele pisou na bola, que ele fez tudo errado. Quando nós voltamos para o nosso Pai, Ele nos aceita, amém? Mal cheirosos, cabeça dura, religiosos. Nós religiosos somos os mais difíceis, tá bom? Nós somos os mais difíceis. Quem se acha? Nós fazemos tudo certinho. A Roseni, que casou certinho, bonitinho. Como eu falo para Deus? Como é que Deus reage no meu casamento? Eu fiz tudo certinho. A religiosidade, o egoísmo, que eu cobrando de Deus o que ele fazia. Então esse menino volta. Esse menino é aceito, ele cai em si, ele põe a caminho, ele volta para o pai, ele diz que ele pecou, o pai levanta, aí ele tem ação. Na nossa lição de hoje, que é fazendo mudanças, ele tem uma ação. Ele faz o que ele precisa de fazer, ele cai em si e ele faz. Aquele pai que facilitou a saída do seu filho e a sua chegada ao fundo do poço, nunca deixou de esperá-lo de volta. Ele não quis se livrar daquele filho rebelde, duro, desrespeitoso. Pelo contrário, ele o deixou partir porque o amava.
Ele o acolhe carinhosamente com um beijo, com um abraço, com roupa limpa, com um anel, com um sapato. E sabe o que ele faz? Dá uma festa. Vamos ver o finzinho? Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traguem a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrá-los, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Festa. Aí eu quero falar de um outro menino, na última parte da nossa lição de hoje. Tem outro menino nessa história, queridos. Tem outro menino. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Me chama tanta atenção. Tem tudo a ver com celebrando esse menino que ficou. Me chama tanta atenção. Ele chega em casa e ele fala: como o meu irmão voltou? Estão dando uma festa para aquele menino rebelde? Eu não entro mais nem morto nessa festa. Não entro, não é justo. Ele não entende graça, esse menino, queridos. Esse menino entende meritocracia. Ele entende que os méritos devem preceder qualquer trabalho. Esse menino não entende de graça, da graça que vem de Deus. E ele fica para fora. Aí, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Versículo 28. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Queridos, esse menino mais velho não entendeu que o amor do pai não depende do que eu faço ou deixo de fazer. Esse menino mais velho não entendeu que graça não tem a ver com trabalho, não tem a ver com mérito. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Aí, no Novo Testamento é sempre isso. Lembra que ele pega uma pessoa que trabalha às 8 até às 5 e ele dá o mesmo salário do que trabalhou meio-dia até às 5 e o mesmo salário do que trabalhou das 4 às 5. E nós, religiosos, eu posso falar porque é uma área de recuperação minha, nós temos dificuldade com essa graça. Nós temos dificuldade com o fato de que Deus nos ama, ponto final. Então o menino aqui fala: mas eu trabalhava de manhã até a noite, eu nunca te desobedeci. Olha, gente, como que pode o menino falar isso? Para o pai que nunca desobedeceu? É claro que desobedeceu. Esse menino achava que o amor que o pai dava para ele tinha a ver com a performance dele. Ele nunca entendeu que o amor do pai não tinha a ver com a performance. Por isso que ele se matava de trabalhar. E outra coisa que eu fiquei pensando: se tinha essa herança, se o pai adiantou a herança do outro filho, porque ele fala assim: o senhor nunca me deu um cordeirinho, um cabrito para mim. Lembra? Então, autopiedade. Eu faço, eu aconteço. Era a Roseni: como assim, Deus? Eu fiz tudo certinho. Eu fiz seminário, eu fazer doutorado de missões, eu ia para missões. Eu fiquei aqui nesse país maravilhoso, eu nunca namorei. Para voltar virgem para o Brasil. E aí, eu caso com esse preço desse. Cadê? Como assim? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Fiz tudo certinho. E agora, apanhando. Onde está a tua mão? E agora? E o meu sustento, se eu me divorciar? Como é que vai ser? Sabe, como é que os mantenedores vão ajudar uma pessoa divorciada, uma missionária divorciada? Reclamei com Deus,
Fui, reclamei, porque eu sou fiel, porque eu faço isso, sabe? E o Senhor não me abençoou, o Senhor abriu as portas, né? Esse menino também, porque veja bem, eu não tenho nem um cabritinho, o Senhor nunca me deu uma festinha. Aí eu fiquei pensando, se o filho mais novo foi embora e dividiu a herança, o que ficou foi para quem? Era de quem que ficou? Era dele. Era dele. Ele viveu uma mesquinharia, viveu uma vida miserável, trabalhando, não curtindo festa. Era um menino chato. Por isso que o mais novo foi embora. Eu sou da conclusão. Que o mais novo que ninguém aguentava aquele menino chato. Tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho. Era eu. Eu me identifico tanto. Eu não sei com quem você se identifica, mas eu me identifico com o menino que ficou. Sabe, agora da festa, parece que se rebelou, sabe? Esse vai, gasta tudo, aí volta o som da festa, e eu aqui, camelando. Dá para entender a autopiedade? Dá para entender? Queridos, eu vejo nesse texto o exemplo claro da codependência. Esse menino que ficou é o exemplo claro da codependência. Não sabia que era amado, vivia resmungando. Olha, o que é interessante é que ele fazia tudo certinho, né? Dá para perceber? Ele fazia tudo certinho, né? Ele obedecia, ele fazia tudo certinho. Mas era um menino que não sabia que era amado pelo pai. Era um menino que mendigava amor. Era um menino que fazia tudo certinho só para ser amado. Nunca entendeu que era amado, que tinha graça, que a graça do pai o alcançava. E aí, no finzinho, fala assim: ele respondeu ao seu pai: olhai todos esses anos que eu tenho trabalhado como escravo em teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata os novilhos gordos para ele. Versículo 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que nos celebrar. Nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. O pai fala: meu filho, não tem a ver com o trabalho, tem a ver com a graça. Amém. O que você tem aqui é tudo teu. Esse teu filho, esse meu filho, teu irmão estava longe, ele voltou, e vamos regozijar. Esse trecho nunca diz se esse menino codependente entendeu que ele era amado. Como muitos de nós. Não fora a minha situação, não fora Deus ter me ajudado enquanto estava celebrando, eu continuaria fazendo cursos e cursos. Eu continuaria fazendo cursos, uma mulher muito inteligente, sem saber que eu era amado de Deus. Deus permitiu aquele problema tão sério na minha vida, para que eu fosse no fundo do poço, para que eu entendesse que Deus me ama, independente da minha situação socioeconômica e educacional. Deus tem sido bom comigo, consertando esse radar tão grande, consertando, não casar tão em seguida, porque eu estaria no outro relacionamento. Deus foi bom com esse menino mais velho que mostrou, ele materializou a questão de ser rebelde, quando ele sai de casa, quando o pai permite. E ele entende que rebelde, ele cai em si e ele volta. Mas esse filho mais velho, queridos, nós não sabemos se ele voltou a entender, se ele chegou a entender que ele era amado de Deus. E esse filho mais velho, ele não tinha festa quando ele não estava em casa. Lembra que ele chega, que ele vive na casa, ele acha estranho? Nós que precisamos de celebração, nós não gostamos de festa, não. A gente gosta de se martirizar. Trabalhamos muito para saber dentro. Na igreja, a gente faz muita coisa. A gente não sai da igreja, né? Eu não saía da igreja, vivia na igreja. Né? A pessoa que precisa de recuperação, tudo que ela faz intensamente. Ela procura isso nas coisas certas. Na reunião de oração, gente, não estou falando que não é bom ir para a reunião de oração, que não é bom trabalhar para Deus. É bom, não é não? É bom. Mas é bom nós entendermos que não é por isso que somos amados, que temos o direito na igreja de dizer quem vai, quem não vai, quem faz, quem não faz.
Esse menino, ele encheu-se de ira, ele não quis entrar na festa, ele mostra rebeldia, amargura, falta de perdão, ele tem uma baixa autoestima, porque ele fala, nunca me deste um ouvido para eu partilhar com os meus amigos. Esse menino está no orgulho e na negação, ele fala, nunca desobedeci às tuas ordens. Esse menino tem falta de perdão, de solidariedade e inveja, porque ele fala, quando volta para casa, esse filho que esmandrou, o Senhor cuida dele. Esse menino nunca entendeu que o amor que Deus tem para com ele, para que o pai tem com ele é incondicional. E esse menino nunca entendeu que o amor do pai não dependia do que ele fazia ou deixava de fazer. O pai, ele não precisava ser validado por nenhum dos dois filhos, certo? Ele não precisava, mas ele tinha compaixão. Ele era sereno, ele confiava no seu Deus que cuidaria do seu filho. Ele não foi o Deus do filho, concorda? Ele não foi, ele entendeu que o menino tinha um Deus que ia cuidar desse menino. Entendeu? Outra coisa, ele não agia baseado no mérito do filho mais velho ou no demérito do filho mais jovem, e sim na graça que lhe era própria. Para terminar, o desafio do celebrando é cuidar dos que entendem que precisam de arrependimento. O desafio do celebrando é eu me colocar com os meus traumas emocionais, compulsões e defeitos de caráter diante do Pai, sabendo que sou amada e que preciso aceitar essa graça que é escandalosa, a graça do nosso Pai é escandalosa. E entender que eu sou amada, porque a imagem do Pai está em mim, que não tem a ver com o meu mérito ou demérito. Se você entende que tem áreas que você tem negado, que você precisa dessa graça em seu dia a dia, bem-vindo ao Celebrando a Recuperação. Deus te abençoe. Amém.